Bom dia Paraíba, bom dia João Pessoa. Estamos aqui hoje, né? Hoje eu tô sozinha, sem convidadas, mas com a mesma vontade, com a mesma vontade, com a mesma... Ah, essa foi boa. Com a mesma vontade de ajudar vocês aqui, de ser ajudada, da gente trocar experiências, compartilhar coisas, né? Que é pra isso que a gente tá aqui, pra servir, né? E hoje, 7 de fevereiro, gente, sexta-feira começa o carnaval, hein? Todo mundo pronto aí pra folia, né? Ou pra quem não gosta, pra ficar em casa e descansar. Hoje, eu quero falar com vocês, gente, a gente vai conversar de como a gente conseguir vender mais no digital, né? Pra quem não sabe, vou me apresentar de novo aqui, às vezes tem pessoas novas, né? Eu sou a Lute Trolli, eu sou especialista em marketing de diferenciação e sou especialista em sabotadores mentais, sou mentora, né, de mulheres, de donas de negócios, de mulheres que querem aprender a empreender no digital, né? O que é isso? Então, assim, se você quer aprender a empreender no digital, a ganhar dinheiro no digital, eu ensino a vocês, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque independente de você, às vezes, ter produtos ou ter serviços, como é que eu faço? Como é que eu faço para conseguir ganhar esse dinheiro no digital? O que que eu posso fazer para melhorar a minha performance, né? Porque, gente, uma coisa é você ter uma loja, é você ter uma clínica de estética, né? E você fazer essas divulgações no offline, né? É uma maneira que isso acontece e que que as pessoas precisam se comportar. Outra maneira é você no digital, né? Você trabalhando e fazendo coisas no digital. Por quê? Porque no offline, né? A gente fala no offline e no online. No offline, as pessoas elas acabam te conhecendo, elas acabam olhando nos seus olhos, sentindo sua energia, então elas te veem, né? No online, não. No online é aqui, ó. É eu, uma tela e você, né? Então, o que acontece? A gente precisa trazer, mostrar, demonstrar, né, e fazer com que a pessoa que esteja do outro lado, ela sinta confiança em você. Ela precisa confiar, ela precisa acreditar em você, né? E como é que eu faço isso, né? Então, assim, a gente fala muito da questão de marketing de conteúdo. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui hoje, que eu falo sempre para as minhas alunas, tá? Marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é o quê? É você falar sobre o que você trabalha. É você dizer, né? Então, você falar dos benefícios, você falar da sua técnica, você falar de como você trabalha, ou de como você escolheu essa peça de roupa ou esse sapato, por que que você, o que que você traz? Ah, eu trago conforto, né? Se eu vendo sapatos, eu trago conforto, eu trago segurança para as pessoas, o que que você traz? Então, hoje, na internet, você precisa mostrar, né? E dizer por que que eu tenho que comprar logo de você. Por que que eu tenho que comprar de você e não do outro? E não do seu concorrente? E não do seu vizinho, né? Então, você precisa ter aí um pouco de persuasão. Você precisa ter uma persuasão e falar, olha, o meu produto ele é assim, ele é assado, ele faz isso, ele faz aquilo, ele serve para isso. E você precisa escolher para quem você vai vender. Então, a sua comunicação, ela precisa ser para quem você vai vender, ou seja, para o seu seguidor, para o seu possível comprador. Então, pensa aqui comigo. Se você vende roupa de bebê, né? Se você vende roupa de bebê, você não vai falar com os bebês. Você vai falar com quem? Com a mãe dos bebês. Então, tem que ser uma comunicação voltada para a mãe, né? Tem que ser uma comunicação voltada para quem vai gerar essa criança. Ou para a mãe ou para o pai, né? Porque o pai também pode comprar aí e ajudar bastante, né? No enxoval e fazer a parte dele também. Então, você vai falar com os pais, na verdade, né? Você vai falar com os pais. Então, você tem que olhar para quem vai ser essa comunicação. Então, se você vender, digamos aí, cursinho pré-vestibular,
você também vai falar um pouco com, né, os adolescentes e um pouco você vai falar com os pais também, porque você vai acabar vendendo, né, um produto aí, um produto ou um serviço para quem? Para essas pessoas que vão comprar. Então é isso que acontece. A primeira coisa que você tem que olhar é a comunicação e para quem você vai vender. Como é que você vai ter essa comunicação? São pessoas mais idosas, são pessoas mais novas, tá? Você vai precisar falar gíria, quer falar gíria? Não. Você vai falar de uma forma de um jeito mais formal, ou você vai falar de um jeito mais descontraído, mais informal, né? Essa linguagem adolescente? Não. Então, tudo isso a gente precisa ver quando a gente vai vender, né? Quando a gente vai oferecer. Geralmente, para mulheres, a gente tem uma outra comunicação também, né? Para que a gente possa trabalhar aqui essa comunicação mais informal, né? Mais de perto, digamos assim. E aí, outra vez, eu já falei aqui para vocês também, uma coisa que ajuda muito a vender, que são os gatilhos mentais. Lembra que eu já falei numa outra quarta-feira aqui? Eu já falei sobre os gatilhos mentais. Então, assistam essa aula também, que os gatilhos mentais, eles ajudam muito, né, você a vender, a mostrar escassez, a mostrar autoridade. Tem vários gatilhos aí da prova social que você pode utilizar na sua comunicação, tá? E aí, o que acontece? Quando eu tô no digital, eu preciso, então, fazer o quê? Eu preciso, primeira coisa, né? Digamos aí, existe uma trilogia. A pessoa precisa me conhecer, então ela precisa saber quem eu sou, né? Ela precisa me conhecer. Depois, ela precisa gostar de mim, ela precisa se identificar comigo, com o meu jeito de falar, com a minha voz, com os meus valores, né? Com a forma que eu penso. Tudo isso, o seu seguidor, ele precisa se identificar com você, né? Então, ele precisa conhecer, gostar e depois confiar. A partir do momento que ele confia em você, ele compra de você. Só que isso, né, na internet, aí no digital, a gente chama de quê? De jornada do cliente. Então, o cliente, ele vai o quê? Ele vai passar por uma jornada até ele comprar de você. E o que eu acho mais engraçado é porque as pessoas chegam pra mim, né, ali no direct do Instagram, e o meu Instagram, né, meu pessoal é @donasdenegócios, né? E aí quem chega lá pra mim começa assim, tá, mas como é que eu faço pra vender? Tá, mas eu quero vender logo. Tá, mas como é que eu faço pra vender? Tá, mas eu quero saber como vender mais. Como se fosse uma fórmula mágica, tá? A venda, ela é um processo. A venda, ela vai acontecendo. Dificilmente, tá? É raro as pessoas chegarem até você, olhar e fazer tudo isso muito rápido. Conhecer, gostar, confiar e comprar. Então, assim, é raro isso acontecer, tá? Não é normal. O normal é isso ser como se fosse assim, ó. Eu conheço, aí eu me apresento, aí eu namoro, depois eu caso, né? É como se a venda fosse um casamento. Então, eu preciso passar por algumas etapas. Eu não vou chegar aqui e já vou, oi, tudo bom? A não ser que eu saiba o que eu quero comprar, ou, por exemplo, né? Ah, não, uma pessoa indicou, eu sei, já vou chegar lá e vou comprar. Pronto. Agora, se você vai conhecer pela internet, né? Você vai ter que passar por essas etapas. Então, o casamento, ele não demora um pouquinho até você precisar conhecer, você ver se você vai gostar dessa pessoa, né? E aí a gente vai fazendo esse processo aí. Então, a venda, ela é um processo. Existe técnicas para venda? Existe. Existem muitas técnicas, tá? Que podem acelerar esse processo, que podem ajudar esse processo aí a ele ser um pouco mais rápido, tá? Mas mágica não existe, né? Mágica não existe. Então, o que eu falei para vocês aqui até agora? Eu falei sobre uma comunicação, uma boa comunicação para quem você quer vender, né? Você tem que saber. E aí, o que é bom você saber? A renda dessa pessoa. É bom você saber como essa pessoa se comporta. Quanto mais você souber dessa pessoa que você quer vender, mais a língua dela você vai falar. Mais o que ela pensa,
você vai conseguir atingir. Não tem textos, às vezes, que você olha e você fala assim, caramba, essa pessoa, ela me conhece, ela falou pra mim. Não é possível. Ela sabe o que eu sinto, ela sabe o que eu penso, mas não é. É porque a pessoa, ela fez um diagnóstico muito bom de persona, né? E ela sabe com quem ela tá falando. Então, ela sabe. E aí, uma das coisas que eu falo também, que são os 3Ds, tá? Que são dúvidas, dores e desejos do seu cliente. O seu cliente, ele vai ter alguma dor, senão não tem por que ele estar comprando de você. Então, uma dor, às vezes, pode ser, eu preciso comprar um vestido para um casamento, eu preciso comprar um sapato para uma festa, eu quero fazer um processo de drenagem linfática na sua clínica, então é uma dor, eu quero resolver, né? Eu quero emagrecer, eu quero perder medidas, ou, eu quero fazer luzes no meu cabelo. Então, a gente chama de dor, né? Às vezes não é essa palavra mesmo, mas a gente chama de dor tudo o porquê o seu cliente te procura, tá? Ele precisa resolver um problema, ele precisa fazer algo. Então, assim, comprar um bolo, eu tô com fome, né? Então, tudo isso ele te procura por algum motivo. Então, a gente chama isso de dor, né? Então, eu chamo isso de um mapa 3D. Então, são as dores. Quais são as dúvidas do meu cliente, né? Que ele tem dúvidas sobre o quê? Como é que é essa drenagem linfática? Ou como é que é esse alisamento? Como é que é esse botox? Ou como é que esse esmalte funciona? Como é que esse procedimento funciona, né? Eu vou emagrecer, eu vou perder medidas. Então, você vai tirar as dúvidas do seu cliente. Como é que ele foi feito? Se é um bolo, ele é sem glúten? Ele é com glúten? Ele é sem farinha de trigo? Com farinha de trigo? Então, isso são dúvidas. E tudo isso é o quê? Conteúdo, tá? O conteúdo, ele é o rei do Instagram, ele é o rei das redes sociais, tá? Do Instagram, do Telegram, do Facebook, só o outro lá, que o TikTok, né, que é mais brincadeiras, dancinhas e tal, mas também tem muita gente que faz conteúdo ali. Então, essas dúvidas, né, quais as dúvidas que eu vou tirar do meu cliente, porque para que ele fique com menos dúvidas e compre de mim. Então, é isso que a gente pode fazer. E os desejos, qual é o maior desejo do meu cliente? Né? No meu caso, a minha cliente, ela quer o quê? Ela quer se diferenciar, aprender a se diferenciar da concorrência e sair da mesmice, sair de ser igual a todo mundo na internet e vender, né? A minha promessa da minha marca é vender até 3 vezes mais. Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu mostro pro meu seguidor, pro meu possível cliente, essa questão dos desejos. Então, a minha seguidora, a minha possível cliente, ela deseja isso. E a sua? O que a sua deseja? Perder medidas? Ficar mais bonita? Melhorar a autoestima? Né? Ter um bolo lindo para a festa de aniversário ou do filho ou de casamento? Né? Comprar maquiagens mais bonitas? Então, você tem que falar dos desejos. Então, esse é o mapa 3D. Dores, dúvidas e desejos dos seus seguidores, dos seus clientes, tá? Então, tudo isso você vai poder falar, né? E destrinchar isso no seu conteúdo, tá? O seu conteúdo, ele é o seu maior patrimônio dentro das redes sociais. Você precisa cuidar dele e ele ser intencional. Ele precisa ser, porque assim, tem muita gente, né? E aqui eu vou fazer um desabafo. Peraí, só um pouquinho que eu vou beber água. A pessoa fala, tem que molhar o bico, né? Então, muitas seguidoras minhas, né, acham que daí eu falo pra elas assim, olha, você tem que fazer no mínimo 4 stories quando elas estão iniciando comigo, tá? Quando elas estão iniciando a minha mentoria, eu falo pra elas o seguinte, você tem que fazer no mínimo 4 stories. Aí vem umas bonitinhas lá, sabe o que elas fazem? Elas botam aquelas frases motivacionais. Por exemplo, que o seu dia seja lindo, que você consiga tudo que o seu coração quer, ou tem aquela de Deus, que eu também acho bem legal, né?
Pois Deus, que o seu. Eu tenho meus planos e você tem os seus. Mas se não forem os meus, que os seus sejam, ou não sei o que, né? Gente, é legal postar isso? É. Mas isso não é o seu conteúdo. Você não é uma coach motivacional, né? Você não trabalha com motivação de pessoas, você não trabalha com autodesenvolvimento, você não trabalha com conhecimento e autoconhecimento. Então, não é para você ficar postando esse tipo de coisa. É lógico que uma frase dessa, beleza. Mas tem gente que fica postando só isso o dia inteiro. Isso não conta como stories do seu negócio. Porque não é isso que você vende. Não é isso que você trabalha. Se você for uma coach, né, motivacional e tal, for, sei lá, qualquer outra coisa aí de desenvolvimento e autoconhecimento, tudo bem. Se não, não é para você postar isso. Você tem que postar sobre o seu negócio. Você tá na sua rede social, você tem que ser intencional. Entendeu? Você tem que ter a intenção de mostrar o que você faz, de mostrar como as coisas chegaram até você, dos seus cursos, né? Como é que você chegou até aqui, da sua trajetória, os seus fracassos, as suas vitórias, os seus medos, né? A primeira venda. Ou pode contar da sua vida, da sua infância também, que isso é muito legal, entendeu? Então, assim, isso vende, né? Eu sempre falo isso para as minhas alunas. A verdade, ela vende. Então, conte a verdade da sua vida, né? Eu sempre falo aqui para vocês da minha vida. Eu sou jornalista, hoje eu trabalho com marketing digital, mas eu sou jornalista, eu sou mãe solo de 2 crianças, Heitor e Giovana, né? Eu trabalho hoje da minha casa, mas já trabalhei muito CLT e tal, passei por muitos e muitos perrengues, já quase passei necessidade com os meus filhos, então, e hoje, né, fui me desenvolvendo, fiz vários cursos e hoje estou aqui trazendo a mensagem para algumas mulheres que possam estar como eu já estive. Então essa é a minha trajetória, né? Qual é a sua trajetória? Qual é a sua? O que você fez, tá? Até aqui? O que você fez até aqui? Como é que você chegou até aqui? Como é que você hoje é dona de uma loja de roupas, de grife? Ou como é que hoje você é dona de uma estética? Ou como é que hoje você é dona de uma confeitaria? Então, assim, tudo isso, gente, mostra a sua humanidade. Mostra quem você é, né? E a gente gosta de saber das pessoas, da vida das pessoas, da biografia das pessoas. Senão, várias biografias aí não seriam vendidas, não é verdade? Então, essas biografias, elas são importantes para a gente saber como é que aquela pessoa chegou lá. Como é que ela chegou lá? Como é que ela tá lá? Né? O que aconteceu com ela? Porque eu sempre falo isso. O sucesso, ele deixa rastros, né? Então, se você conseguiu chegar, uma pessoa conseguiu chegar lá, o que ela fez? Eu quero fazer igual? Eu quero conseguir chegar também. E uma das coisas aqui que eu falo sempre, gente, nas minhas lives ou aqui no programa, né? Ou quando eu estou conversando com algumas pessoas que me perguntam, uma das fórmulas do sucesso que eu acho, né? Eu não sei ainda a fórmula, mas eu sei um componente dessa fórmula, que é a ousadia. Se você não ousar, você não chega lá, né? A ousadia de você, às vezes, comprar por exemplo, um aparelho que você não sabe como você vai pagar, mas você dá um jeito lá, você pede um empréstimo, você fala com alguém, você dá um jeito, pede um cartão emprestado. Ou você, às vezes, está começando a iniciar uma técnica que você acabou de aprender, vai lá e já começa a fazer, não tem medo de começar. Ou seja, você tem que ousar, né? Você tem que crescer, às vezes mesmo não tendo o componente mental, ou seja, o medo, né, a vergonha, você tem que ir, né? Você tem que ir apesar do medo. Porque eu sempre falo isso, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não interessa. Porque o medo, ele faz parte do ser humano. Quem não tem medo? Você tem medo, Kelvin, de alguma coisa? A gente tem medo das coisas, né? Principalmente quando a gente tem filho. A gente morre de medo dos filhos morrer, né? Você tem filho, Kelvin? Não. Mas assim, ou por exemplo, às vezes dos pais,
né? A gente tem medo. Aí, por exemplo, eu tenho medo de acontecer alguma coisa com meus filhos, então eu não vou sair com eles, eu não vou deixar eles crescerem. Não dá, a gente tem que ir com medo mesmo. Então, às vezes eu tenho medo que a minha empresa não dê certo, ou que eu vou falir, ou que eu não vou conseguir comprar esse mês o que eu preciso. Mas, gente, é ir com medo mesmo, né? A gente tem que ir apesar do medo. Então, a ousadia, ela faz parte da vida da empreendedora ou do empreendedor. Se você não tiver ousadia, esquece. Porque o medo, ele vai te abraçar, ele vai te abarcar e você vai ficar parado, né? E o poder, ele tá enquanto você age, né? Quando você tá fazendo, você tá se movimentando. Porque prestem atenção, gente, o movimento, ele faz parte de tudo, né? A natureza, ela se movimenta. Então, começa na raiz, a planta, ela, né, começa na raiz, ela cresce, então ela está se movimentando. Ela está crescendo, aí nasce o quê? As folhas, os frutos, né? Ou tem o caule, dependendo. Então, você entende que a natureza, ela se movimenta também. Aí ela dá os frutos, ela está se movimentando, cai as folhas, tudo isso é movimento. Então, você entendam que o segredo da vida, o segredo dos acontecimentos está no movimento. Você precisa se movimentar. Se você ficar parado, sentado no sofá da sala, vendo série, nada vai acontecer. Então, a vida, ela tá no movimento. Às vezes eu vou num barzinho, ou eu vou numa confeitaria, num café, conheço alguém interessante para o meu negócio, ou eu vou tomar um café com uma amiga e aí conheço um amigo dela ou o esposo dela que trabalha com não sei o que. Entenda que tudo está no movimento. É o movimento que faz as coisas acontecerem. Então, se mexa. Se mexa. Se mexa e sai daí. Se você tem vontade de fazer, de criar um negócio, né? Muita gente me procura às vezes. Eu tenho vontade de criar uma marmitaria, né? O que eu faço? Aí, né, a gente vai estruturar, a gente vai fazer um planejamento, vai fazer um plano de negócios, né, de quanto que você vai cobrar, vai precificar, para quem você vai vender, aonde você vai divulgar, como vai ser essa divulgação, entende? Então, o que essa pessoa fez? Ela se mexeu. Porque quando a coisa tá só no pensamento, não adianta, né? É bom ter ideia? É ótimo. Agora, o que eu falo? Ideia boa é ideia morta. É ideia que morreu. Porque quando a ideia morre, é que você está fazendo o que a sua ideia, o que começou na ideia. Então, por exemplo, várias ideias minhas, ainda bem que já morreram. Né? A minha ideia de começar a ser mentora, a minha ideia de começar a estar aqui no programa, a minha ideia de trabalhar com mulheres, todas essas ideias morreram. Então, ideia boa é ideia morta, que morreu e que já foi para execução. É isso que é bom. Não é, Kelvin? Já matou muitas ideias suas aí? Então, ideia boa é ideia morta, tá? Então, vamos tirar as coisas só do campo das ideias e vamos para execução. Vamos começar a executar tudo que você pensa. Lute, mas eu tenho medo de dar errado. Olha, eu vou falar pra você. Trabalhando aí há 5, 6 anos com mulheres, com certeza alguma coisa vai dar errado. Então, não se preocupa porque vai dar errado. Agora, você só melhora o que já existe. Você não consegue melhorar o que não existe. O que tá só na cabeça. Como é que você vai melhorar? Então, você precisa executar. Se você não executar, você não vai saber se vai dar errado, se vai dar certo e não vai conseguir mudar a rota, né? Você precisa mudar a sua rota se algo não tá dando certo. Várias vezes, gente, nos meus cursos, alguma coisa eu via que as pessoas não gostavam, ou que aquele tema não era um tema legal, ou que isso aqui não era bacana, e eu tirava, ajustava, mudava, colocava de outra maneira, fazia de outro jeito. Né? Então, assim, você tem que ajustar as coisas dentro do seu negócio. Esse valor aqui não tá bom, então vamos cobrar um pouco a mais, ou vamos reduzir os custos. O que dá para fazer, né? Porque tudo dá para melhorar dentro de um negócio. Então, essas dicas aí, hoje, né, para você conseguir vender mais, você pode levar para o seu negócio, você pode levar para a sua vida, né?
tanto para o negócio digital e algumas dicas aqui dá para você levar pro offline também, né? Para quem não está dentro das redes sociais. E quem não está dentro das redes sociais, eu só lamento. Porque hoje, se você não está no Instagram, você não existe. Presta atenção, você começa a falar com uma pessoa, aí a pessoa, você faz o quê? Não, eu tenho uma confeitaria, qual é o Instagram? Eu tenho uma doceria, ou eu tenho uma clínica de estética. Me passa aqui o Instagram para eu te seguir. Não é verdade? Então, assim, se hoje você não está no Instagram, você não existe. Você praticamente, sabe? Ou se você tá lá e tem 8 fotos e não posta stories. Também não adianta, gente. Outra dica que eu vou dar pra vocês aqui. Se vocês tivessem uma loja física, vocês não iam lá pegar a chave e abrir a porta da loja todo dia e deixar a porta aberta? Então, se você tem uma loja online, ela também tem que ser aberta todos os dias. E como é que eu abro essa loja online? Nos stories. Os stories que vão mostrar o seu dia a dia, os seus bastidores, o que você faz. Você chegando, você pode fazer um stories, você chegando no seu estabelecimento, chegando a mercadoria, você recebendo a mercadoria, ou você começando a trabalhar com seus clientes, atendendo aqui a primeira cliente, tira uma foto ou faz um Reels, né? Então, tudo isso você está abrindo o seu negócio naquele dia. Se você não fez stories, a loja está fechada. Quando não tem o quê? Movimento. Você não está movimentando seu Instagram, você não está movimentando seus stories. Então, para muita gente, a sua loja está fechada. Tá? Mas eu posto no feed. Ok, o feed também é importante e muito importante, né? Cada um desses, digamos, desses elementos, eles têm uma forma, uma estratégia de você trabalhar. Os stories, ele é para o quê? Para dar movimento, para mostrar o hoje, o agora. Até por isso que ele só fica 24 horas, né? Então, ele hoje ele tá aqui, amanhã já não tem mais, já tem que fazer outros stories. Então, os stories, eu sempre falo isso para as minhas alunas, ele é o quê? Os stories, ele é a novela da sua vida, né? Ele é a novela da sua vida. Lute, mas a minha vida é sem graça. É uma novela, é um filme. Os filmes, gente, nada mais são do que coisas que acontecem com as pessoas, né? Então, hoje eu vim pra rádio, eu tô aqui na rádio, faz um stories, tá começando o programa, eu fiz uns stories no meu Instagram lá, tá começando o programa e tal, vou fazer isso aqui, agora eu vou atender tal pessoa. Então, eu abro a minha loja, geralmente, todos os dias. Tem dias que às vezes você tá cansada, você não tá afim, ok. Um dia ou outro, sendo a exceção e não a regra. Você não fazer stories não tem problema, mas tem que ser a exceção, não tem que ser a regra. Porque a regra é você abrir a sua loja e tá aqui falando, né? Até porque é uma dos maiores slogans do marketing, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, vocês precisam estar, né, em constante movimento e sempre por aqui, né? E aí, outro dia, gente, eu vou vir aqui e vou falar pra vocês sobre Instagram, sobre o que botar no Stories, o que postar no feed, né, Reels, como fazer, esse tipo de coisa para as empreendedoras irem aí aprendendo. Mas, de qualquer forma, você aplicando todas essas dicas, né, você já vai começar aí a se destacar e a vender mais. Porque a vergonha é uma coisa que faz muito parte, né, da vida das empreendedoras, das donas de negócios. É vergonha de aparecer, é medo de ser julgada, é medo de ter ruga, é medo de ser gordinha, meu nariz é grande, meu cabelo é isso. Gente, isso não importa. Para quem vai comprar o seu produto ou o seu serviço, a pessoa ela quer saber se seu produto ou serviço ele é bom, ele serve para ela, se vai ser legal para ela. Não interessa a mensageira, interessa a mensagem. O que você vai trazer aqui? Então, hoje, quem está falando aqui é a Lute, né? Podia ser outra pessoa, a Maria, a Joana. O que interessa é a mensagem que a pessoa está trazendo. É claro que o carisma, né, o sorriso, a energia, isso tudo faz parte de você fazer um stories legal, uma live legal,
né, um programa legal. Mas você tem que entender que nós todos temos defeitos. Nós todos temos, né, um nariz aqui negociado, um cabelo não sei o quê. Então faz parte, isso faz parte da nossa vida, tá bom? Todas nós temos esses defeitinhos, digamos assim. Ninguém é perfeito, né? Isso é autossabotagem. Se você quiser ser perfeita, você tá se sabotando, tá? E muitas vezes aí você pode viver frustrada e trazer essa frustração para sua vida, para o seu negócio, para o seu casamento, porque ninguém é perfeito, né? Então, gente, aproveitem essas dicas aí, tá? Façam, olhem bem aí para o seu negócio. O que está faltando, né? Eu preciso de alguém para me ajudar. Se precisar de uma mentora, eu estou aqui para ajudar vocês, né? Tem uma mentoria Evolution, que é a minha mentoria aí, que hoje eu atendo vocês exclusivamente, tá? É 1 hora comigo, eu falando, ensinando e falando sobre o seu negócio, sobre os seus desafios, sobre os seus problemas, né? E trazendo a diferenciação para o seu negócio. Eu falo sobre encantamento do cliente, então eu ensino sobre como você encantar um cliente, sobre como você se diferenciar e vender até 3 vezes mais, sobre funil de vendas, sobre Instagram, o que postar, né? E falando, né, mostrando sempre que o conteúdo, ele é o rei do Instagram, né? Eu sempre falo isso para vocês. Então, tudo isso a gente trabalha dentro da mentoria Evolution. Então, se você quiser, fale comigo aí pelo direct ou pelo link que está na bio do meu Instagram e vocês vão conseguir fazer aí a mentoria comigo. Tá bom, gente? Eu me despeço por aqui hoje. Aproveitem e revejam esse conteúdo que vai ser muito importante para vocês aí, para vocês como é que eu vou dizer? Melhorarem o seu negócio, né? E tá em constante evolução aí no que você faz, tá bom? Então, até 15 dias, que todo o programa, eu vou vir toda quarta, de 15 em 15 dias. Então, sem ser nessa, na outra, sou eu de novo, tá bom, Alute? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deu quanto tempo hoje, hein?